Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Johnny Nora. Eu tô aqui para falar com vocês sobre o livro Jardim dos Girassóis, da Lígia Barbieri, tá? É um livro interessantíssimo, de literatura espírita. E ele fala o seguinte, de maneira bem simples, bem singela, né? Ele fala sobre a vida após a morte e como a aceitação de quem morre, as atitudes de quem morre, de quem faz a passagem dessa vida para outra, né, influencia na vida daquelas pessoas que ficaram, da família da gente, dos amigos, dos colegas de trabalho. Então, no caso desse livro aqui, O Jardim dos Girassóis, é a história do personagem Alberto, que repentinamente morre. A gente sabe que não existe morte repentina, tudo é programado, mas do ponto de vista dele, da família, né, que ainda não tem o conhecimento total ou básico da espiritualidade, para ele é uma morte súbita. Ele estava indo para o trabalho e a partir daí ele se vê de encontro com pessoas desconhecidas. Ele acha que ele está num hospital e de repente ele acha que as pessoas estão querendo interná-lo, que ali na verdade é um hospício. Aí ele começa a ter uma certa revolta, porque ele queria ir para casa. Ele achou que ele tinha só sofrido um acidente e ele queria ir para casa, e por que a família dele não consegue vê-lo, que ele não consegue ver a família, que a família não visita ele no hospital, enfim, até que de um determinado momento ele se dá conta de que ele realmente morreu. Só que ainda existe aquela resistência, aquela vontade de não acreditar que isso realmente aconteceu. Então, essa resistência dele, essa atitude dele faz com que espíritos, um grupo de espíritos mal intencionados, se aproximem dele e com a intenção de fazer mal a alguns integrantes da família dele que ficaram, que estão vivos, se aproveitam dessa atitude dele, do Alberto, no caso, dessa fraqueza dele em não acreditar nos espíritos de luz, tá? E a partir daí é que a história começa a se desenrolar. Daí o que acontece? Ele começa a querer entrar em contato com a família dele e ele começa a perceber que a família dele, depois de um determinado tempo, já tá se acostumando com a vida sem ele, né? Então ele começa, só que a visão dele, da onde ele está após a morte, sobre o que a família dele está fazendo aqui na Terra, é uma visão um pouco distorcida. Então, com o tempo, ele começa a não querer aceitar, ele começa a achar que o amigo está querendo ficar com a esposa dele, que não é legal isso, que a esposa dele já está querendo seguir com a sua vida, mal perdeu ele, e enfim. Então, é um livro muito interessante que mostra a visão de quem já partiu, dos nossos entes queridos que já partiram, e a visão de quem está aqui, né? Como essa conexão, quando a gente perde uma pessoa e não deixa que ela vá, fica pensando muito nela, fica falando muito dela, chora tanto, sente tanta saudade, que o sofrimento começa a ser tão grande que a pessoa começa a entrar em depressão. Então, o livro mostra de uma forma bem simples, bem didática, como que essa atitude de quem está vivo, né, essa falta que a gente deixa se sentir, né, sobre quem já partiu, influencia nas nossas ações aqui e influencia também nas ações das pessoas que se foram, né? Essa conexão ela tem que ser cortada depois de um determinado tempo, porque começa a atrair espíritos
ruins que querem fazer maldade para nós. Às vezes são inimigos que já partiram e querem o nosso mal, às vezes são simplesmente pessoas que querem brincar com a vida da gente, que acham graça em nos ver passando mal, fazendo coisas erradas. Então, assim, o livro é basicamente isso. Ele mostra como as atitudes do Alberto influenciam na vida da esposa dele, da viúva, da filha que ele deixou, que é uma filha que ele teve com uma outra mulher, mas que a mulher atual acabou criando e tendo uma afeição por ela. Né? Mostra também a atitude da ex-namorada dele, que é a mãe da filha dele mais velha, como ela se modifica com o tempo também, após a morte dele. Né? A relação dessa ex-mulher dele com a filha que eles tiveram, né, que é um pouco conturbada, mas que com o desenrolar da história acaba se resolvendo. A relação dele lá na espiritualidade, no mundo onde ele criou, no umbral dele, como ele começa com as atitudes impensadas dele, com a raiva, com as emoções ruins que ele começa a desenvolver, o que começa a acontecer com a vida dele, né? O umbral, no caso, que ele começa a construir para ele e deixar que esse grupo de pessoas mal intencionadas entre na vida dele e comecem a controlar ele, comecem a torturar ele e a mexer com todos os sentimentos dele, até que isso acaba atingindo, essa atitude dele acaba atingindo o filho dele mais novo, que ainda é uma criancinha, mas que já é um menino que tem uma mediunidade bem desenvolvida e que ele sente, pressente, tem sonhos que para ele e para a mãe dele tem como pesadelos. Tá? Então é um livro muito interessante, que ele demonstra como a gente tem que conviver bem com a ideia da morte, né? Para que a gente possa seguir nossa vida em paz e para que a pessoa que já fez a passagem, para a pessoa que morreu, também possa seguir em paz a vida dela e que o trabalho de ambas as pessoas continua. Né? Quem morreu tem que continuar tendo bons pensamentos, tem que continuar tendo boas ações e tem que aceitar Deus no seu coração, tem que respirar fundo e dizer, beleza, vamos lá, vamos seguir os espíritos de luz. Se eles estão dizendo, então eles devem saber mais do que eu, até porque já estavam aqui antes. Então eu quero isso para mim, vamos trabalhar isso. Porque no menor vacilo, sempre tem um espírito ruim esperando por nós para tentar nos prejudicar. Ou porque já eram nossos inimigos antes, ou porque simplesmente querem se divertir às nossas custas. Então é um livro muito interessante, tá? O Jardim dos Girassóis. Eu sei que tem uma adaptação para televisão, mas eu não consegui achar. Então, se alguém conseguir achar, coloca o link nos comentários para que outras pessoas possam ver, para que eu possa ver também. Eu vou continuar procurando, né? Se eu encontrar, eu também publico. Mas vale a pena ler, porque a história é muito interessante. Eu não vou dar spoiler aqui, mas mais ou menos para o final do livro explica direitinho, apesar de ser óbvio o título, mas vai explicar bem melhor, vocês vão gostar, vocês vão ficar curiosos em saber durante todo o livro por que o nome do livro se chama O Jardim dos Girassóis. Aí no finalzinho tem uma curiosidade bem legal para quem gosta dessas coisas, para quem acredita, tem fé que existem outras dimensões, né? Então, o livro é bem legal, tá? É uma obra imperdível, tá? Que mostra como as dimensões da vida se encontram. É bem como diz aqui no livro, tá? Então, e vale a pena para nós
se a gente já perdeu alguém ou se vamos perder algum dia, né? Se todos ainda estão aí na nossa família. Então é bem legal porque nos ajuda a ter uma ideia, uma mentalidade diferente sobre a morte, aceitar melhor. Não é o fim do mundo, é só uma passagem, tá? E a vida continua lá. A gente pode continuar se comunicando, a gente pode continuar lembrando das pessoas, né? E tendo elas nas nossas vidas, a gente pode ajudá-las daqui e elas nos ajudarem de lá, mas é preciso um preparo para isso, para que isso aconteça. É um preparo que leva muito tempo, é preciso estudo, é preciso fé e como tudo na vida, é preciso de merecimento, né? Então, é um trabalho contínuo, é um trabalho longo, mas que é possível de ser feito e com a ajuda de profissionais da área, de pessoas que já têm um conhecimento da espiritualidade mais desenvolvido. Então, se você aí do outro lado quer, além de ler o livro, quer aprender mais sobre isso, então procure uma casa espírita, procure pessoas que já entendam melhor do assunto, procurem profissionais que no mundo inteiro tem profissionais especializados nisso, né? Não custa nada, né? É só a doutrina espírita não cobra nada. Então vale a pena ir atrás disso. Então leiam o livro porque é muito interessante, tá? E também tem uma coisa muito curiosa do livro, que ele não fala só a questão das dimensões em que vivemos, né? Aqui, nós aqui e as pessoas que já morreram lá em outro lugar. Fala também da questão de destino. Não vai contar o meu destino, o seu destino, mas dá uma ideia bem legal de como funciona o destino de cada um. Né? Por que o Alberto morreu? Tá? Porque depois que ele morreu, o amigo dele se aproxima da família dele. Porque a filha dele se reaproxima da mãe dela, no caso, né? Que ela vive com a mãe adotiva, no caso, a madrasta. Como dar esse reencontro das pessoas que continuam aqui, que continuam vivendo. O encontro do amigo dele, que foi uma pessoa que morou com ele, que viveu a vida inteira com ele, que cresceram juntos. E por que ele vai trabalhar no mesmo lugar onde o Alberto trabalhava, o amigo dele? Porque o amigo dele tem esse ou aquele sentimento pela mulher dele, pelo chefe dele, porque ele continua o projeto que era do Alberto, porque ele se relaciona também de forma amigável com a secretária da empresa onde o Alberto trabalhava. Né? Então, depois que o Alberto morre, o livro mostra como as pessoas começam a ser realocadas no mundo. Então, isso é algo que é uma coisa muito interessante também, que depois que uma pessoa morre, né, o que acontece com todas as outras que ficam? Né? Porque uma vai para lá, outra vai para cá, porque uma troca de emprego, outra assume um papel que era da pessoa que morreu, enfim. Então, é um livro também muito interessante que dá a ideia de como por que a vida de uma pessoa acaba se finalizando, né? E as outras acabam ficando. É muito interessante, vocês vão ver aí o desenrolar dessa história de quem fica, né? Por que acontece isso? É uma história de amor, é uma história de destino, é uma história sobre a espiritualidade, outras dimensões, é uma história sobre morte, é uma história sobre amor, amizade, trabalho, projetos, sucesso. Vale a pena ler, porque tem muita coisa boa para aprender. É um livro bem rapidinho de se ler, né? Ele tem pouco mais de 200 páginas, mas vale a pena. Tem bastante instrução aqui para a vida de todos, tá? Beijo, tenha uma boa vida, obrigada pela atenção.